Modelos teóricos explicativos do delito. Eu trouxe esse quadro baseado na obra de Antônio Garcia Pablos de Molina, porque esse autor ele divide os modelos teóricos em 4 tipos, em 4 modalidades, de forma a explicar melhor, de forma didática e expositiva, os inúmeros modelos de teorias criminológicas que tentam explicar o delito desde o nascimento da criminologia, lá no século XVIII, com a criminologia clássica. Há uma razão de ser pelo qual essa classificação em 4 tipos, que é o que nós vamos explicar para vocês agora. E quanto mais vocês consigam entender o motivo pelo qual há essa classificação, mais fácil será depois para entender as respectivas teorias de cada modelo teórico apresentado por Molina. Iniciamos com a criminologia clássica ou a neoclássica. Esse modelo nós vamos nos aprofundar pela sua importância posteriormente, mas aqui vamos deixar claro que a criminologia clássica e a neoclássica têm como ponto de partida o livre-arbítrio, ou seja, todo indivíduo é dotado de liberdade e consciência e ele opta pelo crime de uma forma racional, ponderando custos e benefícios. Depois da criminologia clássica, da escola clássica, temos a escola positiva e a criminologia positiva, que traz um paradigma etiológico, ou seja, busca entender realmente as causas profundas do delito. Molina faz essa divisão entre a criminologia clássica e a neoclássica e a criminologia positivista, porque a criminologia clássica, embora explique o delito como um processo racional de escolha, essa teoria não vai lá nas profundezas desse processo de escolha para entender como é que funciona as circunstâncias que influenciam esse processo de escolha, os custos e os benefícios, porque determinados indivíduos acreditam que em determinado caso há mais benefício do que custos. No entanto, outros acreditam que nesse caso, no mesmo caso, há mais custos do que benefícios. Enfim, esse processo de escolha sofre a influência de diversas condições, de diversos fatores causais, que a criminologia clássica ou neoclássica não aborda. Ela aborda o ponto de chegada. O ponto de chegada, ao final, é o processo de escolha, ela afirma. O indivíduo pondera, analisa os custos e os benefícios, vê os seus desejos, as suas paixões egoísticas, e para obter aquele prazer imediato, ele acaba ponderando se vale a pena ou se não vale. A criminologia clássica aborda o ponto de chegada, enquanto a criminologia positiva vai lá nas profundezas das causas do delito. Temos ainda o modelo da reação social, que Molina classifica como modelo teórico autônomo, porque ele foca nos processos de criminalização. Não é uma teoria, não é um modelo que tenta explicar as causas do delito, mas como funciona o processo de rotulação de um indivíduo como delinquente. Como as agências de controle formal acabam etiquetando o criminoso e escolhendo determinadas condutas, definindo elas como criminógenas. Por fim, temos os modelos dinâmicos, que se tratam de enfoques dinâmicos, que explicam o delito a partir do estudo das trajetórias criminais do indivíduo e do curso de vida do infrator. Para tanto, esses modelos dinâmicos utilizam métodos especiais de investigação, que são os métodos longitudinais, ou seja, o estudo de padrões de conduta ao longo de toda a vida do indivíduo. Os principais modelos que a gente vai precisar aprofundar e entender são a criminologia clássica, a neoclássica, a criminologia positiva e as suas diversas teorias, e também o modelo de reação social, que apesar dessa classificação Molina tratar como um modelo independente, a teoria da reação social, que representa esse modelo, acaba sendo incluída pelos criminólogos nas obras sobre criminologia, dentro do estudo dos enfoques e escolas sociológicas da criminologia positivista. Então, essa classificação de Molina, deixando bem claro, é para fins expositivos e didáticos e tentar fazer com que o estudioso ele consiga entender o foco de cada modelo teórico, a forma e o método de abordagem do fenômeno criminal por cada modelo teórico aqui apresentado. Iniciando pelas teorias clássicas e neoclássicas. Essas teorias partem do dogma do livre-arbítrio. São opostas ao determinismo biológico, psicológico ou social e atribuem um crime a uma decisão racional e livre do infrator, baseado em critérios de oportunidade e utilidade. A criminologia clássica surge no século XVIII
e tem como principais expoentes Cesare Beccaria e Jeremy Bentham. Como já foi dito, a explicação do crime para a escola clássica reside no livre-arbítrio. Todo ser humano é dotado de liberdade, não é? É livre para fazer as suas opções também, e tem consciência, ele é dotado de consciência, e o crime é nada mais, nada menos do que fruto de uma escolha racional desse indivíduo livre e consciente. Essa escolha é influenciada pela busca do prazer e a evitação da dor. As principais ideias da escola clássica residem na ideia do crime como escolha racional, na proporcionalidade da pena. A pena deve ser proporcional ao mal praticado e deve ser aplicada segundo um juízo de culpabilidade individual, ou seja, o indivíduo tem uma responsabilidade de natureza moral pelas escolhas que faz, e essa responsabilidade ele tem, caso ele faça opção por um comportamento ilegal, ele tem a responsabilidade moral de responder pelas consequências, ou seja, a responsabilidade individual pelas suas escolhas. E também foca na prevenção do crime baseado no tripé de 3 medidas: certeza, celeridade e severidade da pena. É preciso entender que a escola clássica nasceu no contexto em que o direito penal vigente, na época das monarquias absolutistas, era um direito penal que aplicava penas corporais, de tortura, penas desproporcionais que atingiam frontalmente a dignidade da pessoa humana. Por isso, a escola clássica faz uma observação no sentido de que a celeridade e a certeza, especialmente a certeza, seria um fator mais influente sobre a prevenção do crime, sobre a dissuasão do crime, do que a própria severidade da pena. Mas é preciso registrar que a pena, no caso, o grau de firmeza da pena, ele é considerado pela escola clássica, que afirma que a pena deve ser proporcional, nem inferior, nem uma pena laxista, nem uma pena severa com excessivo rigor. Depois do surgimento da escola clássica no século XVIII, tivemos a escola positiva, cujos principais representantes são Cesare Lombroso, Rafael Garofalo e Enrico Ferri, da escola positiva italiana. Depois temos as escolas sociológicas, lá da escola de Chicago, no início do século XX, nos Estados Unidos. Depois tem o surgimento, na década de 70, dos enfoques críticos e das teorias críticas. E, neste mesmo período, há um ressurgimento da doutrina pregada pela escola clássica lá no século XVIII. Na década de 70, surge a teoria da opção racional ou teoria econômica do crime, que faz a reintrodução do livre-arbítrio dentro do estudo das causas do delito. Há, portanto, o crime para a criminologia neoclássica e para essa teoria da opção racional, cujo maior representante é Gary Becker, prêmio Nobel de Economia em 1992, exatamente esse mesmo economista que criou essa teoria da opção racional, e ele foca no crime como decisão racional, assim como já disse a escola clássica lá no século XVIII. Ou seja, os indivíduos eles ponderam os custos e os benefícios, e quando os benefícios são superiores aos custos, eles acabam optando pelo comportamento ilegal. Para a criminologia neoclássica, especialmente para a teoria da opção racional econômica, ela foca na prevenção do delito e, para isso, propõe aumentar exatamente os custos do crime para dissuadir os potenciais, os futuros criminosos. Penas proporcionais e a implementação de políticas de prevenção situacional são medidas idôneas para reduzir as oportunidades do crime e, portanto, reduzir as taxas de criminalidade. Como medidas de política criminal, a escola neoclássica defende o aumento da severidade, da celeridade e da certeza da pena como forma de reduzir as taxas de criminalidade. Ainda dentro da criminologia neoclássica, temos a teoria das atividades rotineiras. Para essa teoria, o crime ocorre quando há um triângulo do crime formado pelo seguinte tripé: infrator motivado, alvo atraente e ausência de guardiões. Como o próprio nome diz, a teoria das atividades rotineiras, vocês não vão esquecer disso. Por que teorias das atividades rotineiras? Porque para essa teoria, as atividades diárias do indivíduo influenciam diretamente as taxas de criminalidade. Essa teoria surgiu num contexto em que havia
5 anos de prosperidade econômica nos Estados Unidos e ainda assim as taxas de criminalidade continuavam a subir, não arrefeciam. E o que os representantes Cohen e Felson dessa teoria entenderam a partir desse contexto? É que o infrator motivado vai existir tanto em períodos de escassez, de maus indicadores sociais, como em períodos de bonança, de abundância. No entanto, nos períodos de abundância, que a riqueza está mais presente, que a sociedade está mais rica em geral, que todos os fatores econômicos estão favoráveis, há uma exposição de alvos atraentes maior do que em outras épocas. Ou seja, as atividades de um indivíduo nesses períodos de bonança acabam proporcionando ao infrator motivado, que vai existir em qualquer período, a prática da conduta delitiva. Por exemplo, casas vazias durante o momento em que o indivíduo sai para trabalhar durante os dias da semana, ou, por exemplo, sai para pescar com sua família, viaja nos finais de semana, tornam a casa dele um alvo atraente para infratores que considerando ainda a ausência de guardiões, a ausência de câmeras, de vigilância, de polícia, acabam praticando o crime, de furto contra o arrombamento contra aquela residência. Portanto, para a teoria das atividades rotineiras, para reduzir a criminalidade é necessário reduzir as oportunidades de crime através de modificações do ambiente físico e do aumento da vigilância, como, por exemplo, aumento da iluminação pública, instalação de câmeras de segurança e aumento da presença de guardiões. E por fim, para finalizar as teorias da criminologia neoclássica, temos a teoria do meio ou do entorno. Para essa teoria, o espaço físico e o ambiente urbano influenciam diretamente o comportamento criminoso. Essa teoria apresenta o conceito de hotspots, áreas quentes, que são áreas específicas de alta criminalidade dentro das cidades, e defende, como forma de redução das taxas de criminalidade nesses pontos quentes, um design arquitetônico capaz de prevenir crimes, criando uma sensação de territorialidade e autoproteção. É a tese do eu vou ler em português, Defensible Space, de Oscar Neumann, que defende que a delimitação de espaços, o controle de acessos, a melhor iluminação são medidas territoriais, que podem ser implementadas para reduzir a criminalidade, como bem ilustra essa imagem que eu trouxe para vocês no slide, em que as áreas públicas, semipúblicas, semiprivadas e privadas estão bem perfeitamente delimitadas, inclusive por obstáculos físicos. Ultrapassado o estudo das teorias clássicas e neoclássicas, iniciamos agora o estudo das teorias positivistas e neopositivistas. Os modelos positivistas tiveram início lá no final do século XIX, com a escola positiva italiana, cujos maiores representantes são Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Rafael Garofalo, e eles rompem com o paradigma do livre-arbítrio da escola clássica. Para a escola positiva, o crime é motivado por fatores de ordem biológica, psicológica e social que atuam sobre o indivíduo e acabam levando ele, inevitavelmente, à prática de uma conduta delitiva. Como exercício de fixação, então vamos aqui trazer as principais características, os pontos-chave para entender a criminologia positiva. Como já foi dito, ela tem nascimento no final do século XIX e rompe com a escola clássica com o paradigma do livre-arbítrio. A escola positiva nega o livre-arbítrio. A escola positiva foi responsável pela introdução do método empírico-indutivo no estudo do crime, ou seja, o método científico, que se baseia na observação sistemática e na experimentação. Por isso, se diz que a fase científica da criminologia, que a criminologia nasce como ciência a partir do nascimento da escola positiva, especialmente com o lançamento do livro um dos primeiros positivistas, Cesare Lombroso, O Homem Delinquente, em 1876. Como já foi dito, para a criminologia positiva, para a escola positiva, as penas devem ser ajustadas à periculosidade do criminoso e não apenas à gravidade do crime. Essa característica contrasta com a escola clássica, que foca na retribuição, no caráter retributivo da pena.
Atualmente, o positivismo é mais complexo, as teorias neopositivas adotam enfoques mais integrados, incorporando elementos de outras teorias, além de métodos estatísticos que arrefecem, que mitigam aquele fatalismo determinista inicial da escola positiva. Atualmente, há uma ampla variedade de teorias criminológicas positivistas que buscam explicar as causas do delito. A doutrina costuma classificar essas teorias de acordo com o enfoque dado, de acordo com o fator preponderante de cada teoria. Por isso mesmo, elas costumam ser divididas em vertentes biológicas, vertentes psicológicas e vertentes sociológicas. Nas vertentes biológicas, a conduta delitiva é entendida como consequência de alguma patologia, disfunção ou transtorno orgânico. Já para as vertentes psicológicas, elas buscam a explicação do comportamento delitivo no mundo anímico do homem, com base no estudo dos processos psíquicos, mentais do indivíduo. Por fim, as vertentes sociológicas explicam o comportamento criminoso a partir de fatores sociais. Eles entendem que o crime não pode ser entendido a partir de características individuais, isoladas, mas sim dentro de um corpo social, como um fenômeno social. Não há efetivamente como nós abordarmos aqui nesse trabalho, que se trata de uma revisão, todas as teorias ou modelos biológicos, nem a própria doutrina consegue compilar em uma só obra todas as teorias, porque elas são várias. No entanto, é preciso que o candidato tenha em mente o seguinte: as teorias ou modelos biológicos explicam o comportamento criminoso com base em fatores biológicos. Esses fatores incluem a genética, características físicas e o entendimento do funcionamento cerebral. Essas teorias biológicas partem do princípio de que certas características inatas do indivíduo, biológicas, podem predispor ele à prática de delitos. Então, trazendo uma breve explicação de alguns modelos, de algumas teorias biológicas, eu trouxe aqui 4 modelos ou teorias. A teoria da degeneração, de Benedict Morel, que ela entende que condições hereditárias e patológicas levam à degeneração física, intelectual e moral. E essa degeneração hereditária predispõe o indivíduo ao crime. Essa teoria de Morel influenciou, inclusive, Cesare Lombroso na sua teoria do criminoso nato, que é o nosso segundo modelo aí exemplificativo. Para Lombroso, os indivíduos nascem com predisposições biológicas para o cometimento do delito. O comportamento criminoso, portanto, seria inerente a esses indivíduos, ou seja, ele seria refém desses fatores biológicos. Para Lombroso, a identificação de características físicas específicas poderiam indicar uma predisposição inata à prática do crime. Temos ainda as teorias genéticas e neurobiológicas, mais modernas, que investigam a influência de fatores como a genética, a neurobiologia e a análise do impacto de disfunções cerebrais no comportamento humano. Temos ainda as teorias neurofisiológicas, que estudam como as disfunções no sistema nervoso central e anomalias cerebrais podem estar associadas ao comportamento delitivo. Temos ainda as teorias sociobiológicas, que examinam como um comportamento social, incluindo o crime, pode ser influenciado por fatores biológicos e evolutivos. Eles estudam essas teorias, estudam o comportamento criminoso como um possível resultado de instintos herdados ao longo da evolução da espécie humana. Agora, as principais críticas às teorias biológicas. Primeiro, reducionismo. Essas teorias tendem a simplificar o comportamento humano, ignorando fatores sociais e culturais, por exemplo. Há ainda o risco de estigmatização, ou seja, a atribuição de características biológicas podem gerar preconceito e até mesmo políticas eugênicas, políticas de segregação e melhoramento genético com base nessas características biológicas. Por fim, há implicações éticas, que é uma decorrência dessa estigmatização, ou seja, do uso problemático dessas teorias, também pode justificar a discriminação ou o exercício do controle social do crime unicamente com base em fatores biológicos. E agora vamos estudar as teorias ou enfoques psicológicos. Assim como as teorias biológicas, não é possível esgotar, todas as teorias psicológicas
apresentadas pela doutrina. No entanto, é importante que o candidato saiba quais são os enfoques que essas teorias adotam. E elas explicam o crime por processos mentais, traços de personalidade e desenvolvimento psicológico. Os principais enfoques dessas teorias são o estudo dos traços da personalidade, como, por exemplo, agressividade, impulsividade, falta de empatia, fatores que podem predispor o indivíduo à prática de uma conduta delitiva. Além disso, essas teorias ou modelos procuram entender o efeito dos distúrbios mentais, dos transtornos de personalidade, como, por exemplo, psicopatia e esquizofrenia, sobre o comportamento criminoso. E aqui eu trouxe as principais teorias ou enfoques psicológicos. Primeiro, a psicanálise de Sigmund Freud. Para ele, o comportamento criminoso resulta de conflitos inconscientes e traumas reprimidos. A psicanálise estuda a criminalidade como uma falha no desenvolvimento do superego, ou controle moral, e tem foco nos conflitos da infância. Por sua vez, a teoria da aprendizagem social de Albert Bandura afirma que o crime é aprendido pela observação e imitação de outros comportamentos. Para essa teoria, o reforço positivo ou a ausência de punição encorajam a repetição criminosa. Por exemplo, crianças e adolescentes que imitam comportamentos criminosos. Temos ainda as teorias e enfoques que abordam os transtornos de personalidade como fatores desencadeantes da conduta delitiva. Como, por exemplo, a psicopatia. Segundo essas teorias, o indivíduo psicopata tem uma falta de empatia, apresenta um comportamento impulsivo e é uma pessoa manipuladora. Para essas teorias, os indivíduos com psicopatia são predispostos à prática do crime por absoluta falta de remorso. Ele não tem sentimento pelo próximo. Ele, além de não ter medo do castigo, ele não tem nenhum sentimento. Ele não sente culpa por praticar o mal a outra pessoa, a outro ser humano. Temos também a teoria do controle interno de Travis Hirsch. Para essa teoria, o crime é resultado da ausência de autocontrole e de consciência moral. Esses dois elementos, a ausência de autocontrole e a ausência de consciência moral, levam ao comportamento delitivo. Indivíduos com fracos controles internos são mais suscetíveis a impulsos criminosos. Temos ainda a teoria do desenvolvimento moral de Lawrence Kohlberg. Para essa teoria, o comportamento moral se desenvolve em estágios. Indivíduos que não atingem estágios altos têm uma visão limitada do que é certo e do que é errado. Para essa teoria, a falha no desenvolvimento moral pode desencadear um comportamento criminoso. E agora as críticas às teorias psicológicas. Individualismo. Essas teorias focam no indivíduo, ignorando influências sociais e culturais. É a mesma crítica que foi dirigida já às teorias biológicas. Além disso, há uma crítica a esse determinismo psicológico, porque ele sugere que o comportamento humano, o comportamento criminoso, ele é pré-determinado por predisposições mentais. E por fim, a complexidade diagnóstica. Diagnosticar distúrbios mentais e associá-los ao crime pode ser controverso e levar também à estigmatização, assim como já foi dito em relação às teorias biológicas.